Bom dia a todos. Bom dia. Quero começar parabenizando o professor Carlos Murilo pela iniciativa. Para a nossa cidade, para a nossa região, sem dúvida, ter um curso com essa qualidade enriquece muito o conteúdo propositivo que a nossa região ainda é tão carente. E dizer para a expositora e professora que essa questão das datas, ela faz diferença mesmo, viu? Ainda mais para esse público-alvo. Eu tive a oportunidade de fazer especialização em finanças públicas e gestão governamental, e era uma parceria com a Universidade de Lisboa. E eram todos os sábados por 2 anos, das 8 às 18. E é bastante pesado, sacrificante. Se fosse nos dias de hoje, que eu era vereador na época, deu para fazer. Acho que se fosse hoje, ia ser extremamente difícil essa questão da carga horária para poder casar, né, família, o dia a dia e também a questão já da nossa rotina diária, que é bastante sacrificante. Quero cumprimentar todos os palestrantes, o Dr. Roberto, o Dr. Fábio, o Evandro, nosso secretário, também o Gilvan, da Secretaria de Desenvolvimento do Rio Grande da Serra, que está representando aqui, todos os amigos, Everson, tá? Pedro Cia, representando a Associação Comercial, muitos amigos aqui, não vou nominar todo mundo, mas dizer que eu fiz questão de vir para participar dessa abertura, não só pela importância que a SMBI traz para a nossa região, mas pelo momento importante de debates que a gente vive. Eu não vou aqui ousar fazer nenhuma análise mais técnica do ponto de vista econômico, apesar de ter a minha formação FEANA, né? Eu sou da FE, não sou da GV, é concorrente da GV lá nos cursos de formação, mas não é concorrente, era só nos jogos da USP que a gente concorria. Mas quero trazer uma análise mais do cenário econômico e político, que é importante, dessas reformas que estão sendo discutidas para a nossa região, e trazer também a experiência que a gente já acumulou nesses 2 anos e 9 meses da gestão aqui na cidade, que mostram alguns caminhos, né? Hoje, o que se discute, e para a gente retomar o crescimento do país, que é o que todos nós buscamos aqui, basicamente o que está na pauta atual são 2 grandes reformas: a reforma da Previdência e a reforma tributária, que entrou, saiu, né? Tem as questões políticas, secretário-geral que caiu, enfim, mas que são reformas fundamentais, importantíssimas, e infelizmente, aí cabe a nós trazer para a pauta, que na minha opinião a principal reforma, ela não está pautada ainda, que é a reforma política. Essa é a mãe de todas as reformas, porque ela tem consequência em todas as outras que poderão vir. E o Brasil sofre muito com o distanciamento que há hoje entre os eleitos e os eleitores na sua representatividade. Portanto, acredito que antes, claro que do estado da UTI econômica que a gente estava, e ainda estamos, né, mas praticamente 5 anos seguidos de recessão, essas reformas foram colocadas, reformas com caráter mais econômico, foram colocadas como prioridade. Mas a aprovação, por exemplo, do voto distrital misto e outras alterações, como a unificação do calendário eleitoral e outras, geraria, além de uma economia, geraria uma ligação direta dos representantes e representados, que traria para o país, no médio prazo, e para a nossa região, consequentemente, não tenho nenhuma dúvida, índices e aspectos muito positivos, né? Hoje, esse distanciamento que há do Congresso e das discussões, até físico, né? A gente entende que lá na década de 50 era necessário o desenvolvimento do Centro-Oeste, levar a capital para um lugar mais seguro estrategicamente, por conta da Segunda Guerra e daquela disputa do pseudo-comunismo e capitalismo, e que o país poderia ser invadido pelos comunistas, enfim, toda essa narrativa que foi criada, mas que hoje um sistema eleitoral somado a uma questão geográfica nos distancia, né? A sociedade produtiva fica extremamente distante das decisões que afetam a nossa vida. Então, primeiro, para registrar que essa reforma política, ela deve ser, sempre que possível, pautada por todos nós que somos formadores de opinião, empresários, professores, porque ela é, sem dúvida, a mais importante, até no aspecto econômico, para a gente recuperar uma palavra-chave que existe na economia, que é a credibilidade, né? Então,
Esse é um ponto. Com relação à reforma da Previdência, eu li que mais de 70 emendas já foram feitas no Senado. Não é a reforma ideal, mas hoje também não se busca mais o ideal, se busca o possível, né? O que era 1 trilhão de economia já reduziu para 70 bilhões, e há controvérsias em tudo isso, vocês que são os especialistas podem dizer, mas alguma coisa tem que ser feita nesse sentido, não tenho dúvida, porque o que está por trás disso é o custeio da máquina pública e o custeio das contas do país, né? E aqui a gente traz o exemplo de Santo André. Nós não fizemos aqui a reforma da Previdência, mas nós fizemos outras reformas, né? Administrativas, enxugamos a máquina, revimos contratos, e com tudo isso, hoje, a gente tem muito orgulho de poder dizer que Santo André, em 1º de janeiro de 2017, quando nós assumimos, devia 5 bilhões de reais, entre precatórios, dívidas de curto prazo e Sabesp. E hoje, passados 2 anos e 9 meses, a gente reduziu em 80% esse estoque de dívida, né? Não tem muito milagre. É fazer concessão, enxugar a máquina, fazer a lição de casa, né? Então, a reforma da Previdência ela tem ligação direta com o custeio. Quando a gente reduziu o custeio aqui e revisamos contratos, e fizemos um grande choque, um pacote de gestão, hoje a cidade deve apenas, ainda é bastante, mas para quem devia 5 bi, dever 1 bilhão e 100, é um avanço bastante considerável. E isso tem impacto direto na economia, né? Além de recuperar a credibilidade da cidade, que é o que o país pretende também no seu programa macro, né? A cidade que pagava com 18 meses de atraso, hoje paga com 60 dias, né? A gente conseguiu colocar a casa em ordem. Isso dá, sem dúvida nenhuma, segurança para o investidor, e não à toa Santo André esse ano gerou 27 novos empregos por dia, todos os dias desse ano, é mais de 1 emprego gerado por hora. Por isso que a nossa cidade, segundo o CAGED, foi a cidade da região que mais gerou empregos, né? Vou falar isso, o secretário vai ficar bem inchado, mas ele tem que reconhecer, né? O trabalho tem sido feito num caminho que tem sido bastante eficiente, mas muito por conta da retomada dessa credibilidade. Imagina uma cidade que não pagava nem as suas próprias contas, não ia atrair um empresário para vir. No Brasil é muito parecido, né? Eu estou fazendo sempre essa associação porque é muito parecido. A questão da credibilidade, ela é fundamental para a retomada aqui da economia do país e, consequentemente, da nossa região. Uma outra reforma é a reforma tributária. Essa é um dos vetores principais do chamado custo do Brasil, que é um grande impedimento que o Brasil tem de retomada do crescimento hoje, principalmente de dinheiro internacional, que tem uma grande disponibilidade, não tanto quanto falam, né, que existe, também tem dinheiro sobrando no mundo, mas tem dinheiro no mundo, e esse custo do Brasil ele é uma barreira de entrada assim, para o investimento, e a reforma tributária ela tem uma ligação direta, não só por conta da carga tributária, mas também o custo que as empresas hoje têm que demandar para entender o nosso sistema tributário, né? As empresas, e a gente, de novo, né, trazendo o exemplo nacional para a nossa micro-realidade aqui de Santo André e da região. Nós iniciamos um processo também de diminuição da carga tributária em Santo André justamente com a desburocratização, né? A gente praticamente informatizou, hoje está 80% do processo informatizado, para alvará, de licença, para abrir, para fechar uma empresa, isso demorava mais de 6 meses, hoje sai em 7 dias, e algumas em 24 horas, né? A empresa é aberta em Santo André. Então, essa questão de como operar os tributos municipais, claro que o sistema municipal é muito mais simples, né? São poucos tributos, mas era um impeditivo que era uma barreira de entrada. E aí, também, após essa desburocratização, o Via Rápida Empresa e outros instrumentos, a gente também começou a avaliar a nossa própria carga tributária, né? Que é o que o Brasil tem que fazer. Trabalhar de um lado nessa questão do custo do Brasil, da complexidade do nosso sistema tributário, que poucos entendem, né? Imagina que o empresário tem que ter quase que um profissional contratado apenas para isso, trabalhando integralmente nisso, e num segundo momento a gente inseriu o nosso foco na carga tributária e conseguimos reduzir, sem guerra fiscal, sem nada que seja predatório para a região, mas com o ISS mais competitivo. E agora, ontem, coincidentemente,
protocolamos na Câmara Municipal um projeto de lei de incentivo para as empresas que já estão na cidade e novas que querem vir, que vai devolver uma parte dos novos tributos que poderão ser gerados a partir da criação de novos empregos e investimentos que venham para a cidade, transforma isso em créditos tributários que podem ser abatidos na própria cidade. Então, é significativo? Dependendo do orçamento da empresa, nem tanto, mas é um estímulo. Esse crédito volta e a economia volta a engrenagem a girar. Então, é uma experiência importante. O Brasil busca isso, busca esse tipo de modelo. Infelizmente, acredito que essa discussão da reforma tributária vai ficar para o ano que vem, né? E para o ABC seria muito importante que ela acontecesse. Nós temos, como já foi citado, a Rota 2030 e temos a questão do ICMS retido, né, do Proferramentaria, que seria uma injeção muito significativa para a região do ABC, para a gente retomar esse crescimento à margem da indústria automobilística que ainda está aqui instalada, né? A gente sofreu um processo muito sério em 1990, quando da automação da indústria, a perda dos empregos, a mudança do formato dessa matriz, mas essa injeção desse ICMS retido a partir de uma reforma tributária poderia potencializar novamente esse lado da economia do ABC de maneira muito, muito impactante. E para finalizar aqui, um terceiro ponto que na verdade acaba sendo a somatória do ajuste de contas, do ajuste dos custeios de governo e também de uma reforma tributária que acaba incentivando investimento, é que o governo é um grande investidor em infraestrutura, né? Então, quando a gente ajusta a conta, eu disse aqui, quando nossa cidade reduz o endividamento, né, a gente que tinha lá no início do governo 320 milhões de curto prazo para pagar, de restos a pagar, hoje, além de não ter mais essa dívida de curto prazo, a gente tem quase 600 milhões de reais de investimento em infraestrutura na cidade. Isso também aquece a economia, né? Viaduto, asfalto, novas unidades de saúde, só para falar da parte física de construção civil, mas estamos contratando agora 800 enfermeiros, vamos contratar mais 150 médicos, vamos contratar, enfim, para manutenção da cidade, são outros 180 GTs, que a gente chama, que são uma mão de obra menos especializada, mas que é emprego também, né? Então, além da iniciativa privada, com esse clima de credibilidade, retomar aqui a nossa região, procurar a nossa região, não só a nossa cidade, também esse ajuste de contas que essas reformas podem trazer, elas estimulam, não tenho dúvida, o investimento público, que é investimento de infraestrutura e que ajuda muito, impulsiona muito a economia do país como um todo. Então, esse é um panorama, não na velocidade que nós gostaríamos, as reformas não andaram nessa velocidade, talvez nem que o próprio governo gostaria, mas elas são fundamentais para que o nosso país saia dessa situação. E agora, para finalizar mesmo, um outro aspecto importante que, a meu ver, aconteceu foi o distanciamento, e aí nesse caso o distanciamento é favorável, e acho que cabe a nós também reforçar isso, que as disputas políticas, que as falas equivocadas, que as diferenças político-ideológicas e partidárias têm que cada vez mais se desagregarem desse aspecto econômico, porque senão ninguém aguenta mais, o país não aguenta mais, e apesar do governo ser uma mola propulsora, a economia tem que ficar cada vez mais apartada dessas outras disputas. Acho que com todos esses ingredientes numa única panela, a gente vai conseguir sair dessa crise e a região que já tem se recuperado pode retomar o seu crescimento de maneira mais significativa. Muito obrigado pelo convite, foi uma honra participar e bom debate a todos. Obrigado.